Não, você não está enganado. Parece o Concorde, mas não é. É o Tupolev Tu-122, o chamado Concorde. Hoje nós vamos contar a história deste avião, ou destes aviões. Estamos no Museu de Sinsheim, no coração da Alemanha. Este é um museu tecnológico, um museu que reúne máquinas marcantes de diversas épocas, de diversos gêneros e de diversos países. É sintomático que aqui estejam os dois modelos de avião muito parecidos, que a gente chama dos dois Concordes. Este é o Concorde comunista. É discutivelmente o maior desperdício de dinheiro na história da aviação, porque foi construído puramente para fins de propaganda. Batizado de Konkordsky no Ocidente, o soviético Tupolev Tu-144 nunca foi projetado para ser um jato de passageiros da mesma forma que o Concorde. Era simplesmente impossível. Este avião foi construído por um motivo simples: ser o primeiro jato comercial supersônico a voar. E os soviéticos conseguiram o direito de se gabar sobre isso. Mas se você deixar isso de lado, o primeiro Tu-144 era tão ruim que a segunda versão da fuselagem era essencialmente uma aeronave completamente diferente. Agora, não me entenda mal, embora esta aeronave tenha mais de meio século, parece ser do futuro. Lembra um pássaro gigante durante os pousos, com um nariz projetado para deslizar para baixo, dando aos pilotos a capacidade de ver o chão. Foi também o último jato comercial a ser equipado com paraquedas e o único jato comercial a ser equipado com assentos ejetores. Mas por que os soviéticos nunca foram realmente capazes de construir um jato comercial supersônico na década de 1960, nos anos 1980 ou até mesmo hoje? Porque o Tu-144 não era uma cópia do Concorde. E como os canards precipitaram o acidente do Tu-144 durante o show aéreo de Paris, não é o que você pensa. Assim como muitos avanços tecnológicos durante a Guerra Fria, a política estava no centro da história do Tu-144. Na década de 1960, o premier soviético Nikita Khrushchev soube do desejo do Ocidente de construir uma aeronave comercial supersônica, o Concorde. Enquanto isso, a Boeing e a Lockheed americanas também estavam trabalhando em seus projetos, o Boeing 2707 e o Lockheed L-2000. A pressão era imensa, assim os soviéticos não tinham tempo a perder. Assim como na corrida para colocar o primeiro homem no espaço, eles precisavam ser os primeiros a colocar um novo jato comercial supersônico no ar. Na década de 1960, quanto mais rápido o avião, mais bem-sucedido ele era considerado. Por isso, o Partido Comunista exigiu que o Tu-144 voasse a uma velocidade de algo entre 2.300 e 2.700 km por hora, pelo menos 4.000 milhas, para que pudesse viajar de Moscou a Khabarovsk. O problema era que a essa velocidade, a pele da aeronave aquecia a 356 graus Fahrenheit, o que tornava o objetivo de construir tal aeronave irrealista. Mas não para o designer de aviação soviético Andrei Tupolev, que foi encarregado de supervisionar o projeto. Tanto dinheiro e esforço foram investidos no avião que o Tu-144 teve que ter sucesso. Este talvez seja o único local no mundo onde você ainda pode ver, lado a lado, o Concorde francês e o Concordisky russo, o Tupolev. Assim, de lado, eles parecem ainda mais bonitos e ainda mais idênticos. A diferença mais visível é exatamente os canards, as pequenas aletas que tem próximo à cabine do piloto no Concorde russo, no Tupolev. E vê-los assim de perto é sempre um privilégio e uma emoção. Vamos ver mais de perto ainda.
Oficialmente, o projeto Tu-144 começou em 1963 pelo Burô Tupolev. Na época, Tupolev tinha experiência na construção de bombardeiros supersônicos militares, mas construir um jato comercial supersônico foi um desafio muito maior. Confiabilidade, segurança e conforto tinham que estar em um nível totalmente diferente. As aeronaves militares voam a velocidades supersônicas por curtos períodos de tempo para escapar de áreas hostis. Mas jatos comerciais supersônicos teriam que voar a velocidades supersônicas sem parar. Isso significava que a aeronave tinha que ser eficiente. Por isso, a aeronave não tinha estabilizadores verticais, já que era sem cauda. O lado negativo de tal design era que viajar abaixo da velocidade supersônica significava que era mais difícil controlar a aeronave. Como resultado, para que os pilotos aprendessem a controlar uma aeronave sem cauda, os soviéticos tiveram que modificar um MiG-21. Isso apresentava o Tupolev-1. O MiG-21 foi projetado para ser uma aeronave muito leve, com um design de asa muito leve. Ser sem cauda fez com que o jato soviético se parecesse muito com o Concorde, o que gerou muita controvérsia. Os ocidentais acreditavam que os soviéticos eram tecnologicamente inferiores e que a única maneira de eles projetarem uma aeronave supersônica era roubando os designs do Concorde. Mas isso é uma afirmação severamente exagerada. Sim, a KGB estava espionando o programa Concorde, porque adivinha, é isso que os espiões fazem. Mas, independentemente disso, os soviéticos resolveram vários problemas por conta própria, especialmente no interior da aeronave. Os soviéticos tinham soluções menos sofisticadas para o interior da aeronave, em comparação com as soluções que os engenheiros do Concorde haviam encontrado. Enquanto no exterior, ambas as aeronaves pareciam semelhantes, ainda havia muitas diferenças. O Tu-144 era um pouco maior e mais largo, e a ideia era ter mais espaço para passageiros. Os motores estavam empilhados juntos no Tu-144, em comparação com os motores sendo divididos entre dois compartimentos no Concorde. As versões posteriores do Tu-144 apresentavam canards. Outra grande diferença era o trem de pouso. O Tu-144 tinha 12 rodas anexadas em 3 filas, em comparação com apenas 4 rodas no Concorde. O Concorde foi projetado para operar em aeroportos de ponta a ponta como Nova York para Londres, enquanto o Tu-144 foi planejado para ser um trabalho pesado, voando entre aeroportos soviéticos rústicos, que eram bastante ásperos. Os soviéticos testaram o trem de pouso em uma série de testes, especialmente em uma pista molhada, para garantir que fosse durável o suficiente e que os motores fossem capazes de lidar com a ingestão de água. E no caso de falha do trem de pouso, os soviéticos praticaram múltiplos cenários de evacuação. O primeiro Tu-144 foi até equipado com assentos ejetores, caso algo desse errado. Você pode ver as escotilhas abertas de onde os pilotos seriam ejetados em caso de emergência. O Tu-144 também era mais rápido, com uma velocidade máxima de Mach 2.29 em comparação com Mach 2.04 do Concorde. Tupolev também voou mais alto que o Concorde a 65 mil pés, em comparação com 59 mil pés. O Tu-144 fez seu primeiro voo em 31 de dezembro de 1968, que foi 2 meses antes do primeiro voo do Concorde. A propaganda soviética retratou o primeiro voo do Tu-144 como um grande triunfo que durou 38 minutos. Mas mesmo antes do primeiro voo, os engenheiros soviéticos já sabiam que o avião era inferior. O Tu-144 foi o primeiro a atingir velocidade supersônica em 5 de junho de 1969, 4 meses antes do primeiro voo do Concorde. No entanto, o Concorde não foi o primeiro jato comercial a quebrar a barreira do som. Na verdade, foi um Douglas DC-8 americano. Em 21 de agosto de 1961, durante um voo de teste para avaliar um novo design de borda de ataque para a asa, um DC-8 quebrou a barreira do som, a Mach 1.012, durante uma descida controlada de 41 mil pés e manteve a velocidade supersônica por 16 segundos.
Estar próximo a um Concorde é algo que impressiona. O tamanho das asas e de todo o corpo do avião. Agora, quando você está próximo de dois do mesmo porte, é mais impressionante ainda. Este aqui acima é o Concorde francês-britânico, ou britânico-francês, né? Um consórcio entre a Inglaterra e a França construíram este avião. Ao mesmo tempo, os soviéticos, na então União Soviética, estavam construindo o Tupolev Tu-144, este avião, o Concorde russo. Olhando de perto, você passa a achar que não são tão parecidos assim. Vamos lá debaixo do outro. Um grande problema com o primeiro modelo do Tu-144 era que, ao agrupar todos os 4 motores, gerava-se vibrações severas. Isso tornava as decolagens e pousos bastante instáveis. Além disso, as asas não geravam sustentação suficiente e a aeronave estava 20 toneladas acima do peso projetado originalmente. Os motores também eram extremamente ineficientes, mas falaremos mais sobre isso depois. A combinação de todos esses problemas impediu o avião de cumprir seu objetivo original de alcançar Khabarovsk, que estava a 6.400 quilômetros de distância. O alcance prático do primeiro Tu-144 era de apenas 2.900 quilômetros. Para comparação, o Concorde tinha mais que o dobro desse alcance, com 7.200 quilômetros. Por isso, a Tupolev teve que redesenhar uma nova fuselagem. O Tu-144S era, essencialmente, uma fuselagem completamente nova. Fez seu voo inaugural em 1971. Ele possuía asas muito maiores e completamente redesenhadas. A disposição dos motores foi alterada para 2 compartimentos separados para reduzir as vibrações. O novo trem de pouso menor, com 8 rodas, foi armazenado dentro dos compartimentos dos motores. O jato também foi feito maior e mais largo, o que permitiu que transportasse 150 passageiros. Embora o Tu-144S redesenhado fosse uma nova fuselagem, a aeronave também foi reformulada. O Tu-144S era muito melhor que o protótipo. Era 15 toneladas mais pesado que o primeiro modelo e ainda apresentava os motores originais e ineficientes. O Tu-144S conseguia viajar apenas cerca de 3.500 quilômetros, em vez do objetivo original de 6.400 quilômetros. Os soviéticos adicionaram canards ao Tu-144S, algo que o Concorde não possuía. Os canards só eram retraídos durante a decolagem e o pouso para aumentar a sustentação na frente da aeronave. Os canards davam ao Tu uma vantagem aerodinâmica sobre o Concorde em termos de baixa velocidade, sustentação e estabilidade, mas também traziam algumas desvantagens. Os canards não só aumentaram a complexidade da aeronave, como também seu peso. Na verdade, o modelo de produção em série do Tu-144S pesava 97 toneladas, 33 toneladas a mais do que o projeto original previa. Falando nos canards, eles provavelmente precipitaram o acidente do Tu-144S durante o show aéreo de Paris em 1973. Na época, os canards soviéticos eram considerados bastante avançados, então os franceses decidiram enviar um avião Mirage para espionar o Concordski de cima e tirar fotos dos canards em voo. Sem saber disso, quando o Mirage surgiu repentinamente das nuvens acima, acredita-se que os pilotos do Concordski tomaram medidas drásticas para evitar a colisão, inclinando a aeronave bruscamente para baixo. Isso sobrecarregou a estrutura da aeronave, que se desintegrou em pleno voo. Embora as autoridades nunca tenham revelado completamente o que causou o acidente, parece que tanto os franceses quanto os soviéticos encobriram a investigação para evitar constrangimento para ambos os países.
Obviamente que o trem de pouso, o sistema de motores, né, o tamanho dos motores, obrigou a ter diferenças no design que a princípio era tão parecido. Os dois aviões foram trazidos aqui para o Museu de Sinsheim, na Alemanha, que faz parte do nosso roteiro pela Alemanha, um roteiro que a gente faz todos os anos com um grupo de brasileiros interessados na história militar. E Sinsheim é sempre o último dia da nossa jornada e que fecha com chave de ouro. Se vocês observarem aqui, tem as fotos de como foi instalado o Tu-144, o Tupolev Tu-144. Ele foi adquirido e transportado para o museu e instalado. Agora nós vamos entrar nos dois aviões para você perceber também a diferença. Vamos lá. O prestígio internacional era apenas parte do motivo pelo qual os soviéticos construíram o Tu-144. Na época, o mercado para jatos supersônicos de passageiros era estimado em bilhões de dólares e a União Soviética queria participar dele. Os soviéticos alegavam que 20 companhias aéreas estrangeiras queriam comprar o Tu-144, mas na realidade nem Cuba queria o Concorde comunista, principalmente porque o jato não conseguia sequer chegar a Cuba sem reabastecimento. Os voos de passageiros começaram em 1º de novembro de 1977, com os Tu-144 realizando uma jornada semanal de 3.200 quilômetros entre Moscou e Almaty, no Cazaquistão. O número de passageiros foi limitado a 80, em vez da capacidade de 150, e a velocidade de cruzeiro foi ajustada para pouco acima de Mach 2. Essa foi a única rota que os Tu-144 operaram. Os outros 18 aeroportos soviéticos capazes de receber o Tu-144 não eram viáveis, seja devido a limitações de alcance ou problemas com o estrondo sônico. Os soviéticos apresentavam o voo no Tu-144 como uma experiência de luxo, com conhaque e caviar servidos aos passageiros. A propaganda afirmava que cada passageiro dentro da aeronave se sentia como um astronauta, e de fato se sentiam devido ao barulho. A uma velocidade de cruzeiro de Mach 2, o interior da cabine ficava incrivelmente ruidoso. Isso se devia em parte ao som dos motores e em parte às unidades de ar-condicionado. A Mach 2, a fuselagem do avião aquecia até cerca de 120 graus Celsius, então, sem ar frio na cabine, os passageiros literalmente seriam cozidos vivos. O barulho na cabine chegava a 90 a 95 decibéis, tão alto quanto o som de um cortador de grama. Passageiros sentados lado a lado podiam se comunicar gritando, enquanto passageiros a 2 poltronas de distância só conseguiam se comunicar passando bilhetes. A parte traseira do avião era ainda mais barulhenta, o que foi um dos motivos para limitar o número de passageiros a 80. No entanto, o que tornava o voo no Tu-144 relativamente barato não era o barulho na cabine. As passagens eram subsidiadas pelo governo soviético. Enquanto as passagens do Concorde custavam cerca de 975 dólares americanos na época, as passagens do Tu-144 custavam em torno de 68 rublos, o que equivalia a cerca de 100 dólares americanos na época. Na realidade, a venda de passagens nem sequer cobria o custo do combustível da aeronave. Era tudo para exibição, mas essa exibição não durou muito. Em 1º de junho de 1978, apenas 7 meses após o início do serviço de passageiros, a Aeroflot retirou o Tu-144S de operação por 2 razões. A primeira foi um acidente ocorrido uma semana antes, durante um voo de teste de um novo Tu-144D. Um incêndio em pleno voo obrigou os pilotos a fazer um pouso de emergência, no qual 2 membros da tripulação morreram. A segunda razão foi que o Tu-144 era extremamente pouco confiável. No total,
A Aeroflot realizou 102 voos programados, nos quais ocorreram 226 falhas, sendo 80 delas graves o suficiente para cancelar ou atrasar o voo. Durante os 7 meses de serviço, foram realizados 55 voos de passageiros, transportando apenas 3.284 passageiros. O Concorde soviético nunca foi capaz de atingir o que o Concorde conseguiu, que foi transportar mais de 3 milhões de passageiros ao longo de 27 anos. A única razão pela qual os soviéticos transportaram passageiros no Tu-144 foi para mostrar que podiam, puramente por razões políticas. A questão é que o projeto do Tu-144 era considerado de 10 a 15 anos à frente do que a indústria de aviação soviética era capaz na época.
Concorde soviético foi apenas um truque, nada mais, nada menos. Os soviéticos queriam apenas ter o direito de se gabar de que criaram o primeiro jato comercial supersônico. E após 15 anos tentando fazer a aeronave funcionar, eles desistiram e cancelaram o programa em 1984. Após o cancelamento do programa, o Tu-144S realizou missões de reabastecimento limitadas para Khabarovsk de vez em quando, e às vezes atuou como laboratório voador. O Concorde soviético foi usado para estudar a camada de ozônio e também como simulador para o programa do ônibus espacial Buran. Então, nos anos 1990, a Rússia fez uma parceria com a NASA para conduzir um programa de pesquisa de alta velocidade com a ajuda de um Tu-144LL modificado. Essa aeronave modificada usou a última estrutura construída em 1981, que tinha acumulado apenas 87 horas de voo. Como não havia motores funcionando, 4 novos motores NK-32 de um bombardeiro soviético Tu-160 foram adaptados para a aeronave. A NASA instalou diversos sensores e gravadores de voo dentro do avião para comparar os dados reais do voo supersônico com seus modelos computacionais. Foram realizados um total de 26 voos, sendo o último em abril de 1999. Como parte do programa, 2 pilotos de teste americanos tiveram permissão para pilotar o Tu-144, um deles sendo Rob Rivers. Segundo ele, o Tu-144 e o Concorde são aviões completamente diferentes. O Concorde é mais sofisticado, mas também há muitos exemplos de engenharia avançada no Tu-144. Rob Rivers é a única pessoa a pilotar tanto o Concorde quanto o Tu-144, o Concordski. Espero que vocês tenham gostado da história do Tupolev Tu-144 Concordski. E espero que vocês tenham gostado também dessas belas imagens aqui do Museu de Zinsheim. Lembre-se que ele é um dos nossos destinos no roteiro da Alemanha de 2024. Se você gostou, não esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário final e também se inscrever no canal. Aproveite e participe da promoção da camisa do Viagem na História. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção, eu volto logo com mais histórias. Até mais.